Vocês estão aí, está todo mundo acordado, está todo mundo bem? Está acordado? Tem alguém com sono aqui? Levanta a mão para eu ver se está com sono. Está com sono? Cadê? Daqui a pouco vai servir um café ali gostoso, eu acho. Igreja tem até café, tá vendo? Vai servir um café, eu estou sentindo o cheiro do café. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, amém? Vocês podem me ouvir mais um pouquinho? Prometo que não vai passar de 3 horas de palavra, vai ser mais rápido do que isso, no máximo. Vou ali, daqui a pouco eu volto. Vai ser boa. Amém. Gente boa do Evangelho. Quem está com a Bíblia aí? Levanta a mão. Ah, o celular. Isso aí. Pega aí seu celular, sua Bíblia no celular, ou sua Bíblia papel. Eu quero ler alguma coisa com você hoje, compartilhar uma palavra do Evangelho. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, no capítulo 21. João 21, versículo 15 em diante. Amém? Todo mundo achou aí? Tranquilo? Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe Jesus a Pedro a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, Jesus disse a Pedro: segue-me. Até aí, queria orar com você. Paizinho, te agradeço pela tua palavra que nós lemos, pelas Escrituras. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se revela até nós, para nós, através da palavra. Peço que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor fale ao coração de cada irmão e irmã que está aqui, que o Senhor ministre, que o Senhor realmente faça a sua obra no coraçãozinho de cada um que está aqui, Pai. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir, o Senhor sabe o que cada um precisa. Então eu oro para que o Senhor fale com os corações dessa noite, que o seu Espírito ilumine o entendimento, que os seus filhos entendam, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Gente, nós estamos aqui hoje diante dessa mesa, dessa celebração, e eu orava ao Senhor, pedindo ao Senhor que me gerasse uma palavra para compartilhar com vocês. Pedi ao Senhor que colocasse no meu coração
o que ele queria dizer para quem estivesse aqui hoje. E ontem à noite, o Senhor começou a ministrar o meu coração através desse texto que nós acabamos de ler, de João. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Hoje é um domingo de Páscoa, onde a gente está celebrando Jesus como a nossa Páscoa, a nossa passagem, a nossa transição. E eu fiquei pensando por que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Vocês perceberam que eu li aqui, está falando diretamente de Pedro. E de um momento muito especial para Pedro. Em alguns títulos, tem Pedro é interrogado, mas eu gosto da versão King James, que é aqui em cima, naquele títulozinho que coloca em cima, está dizendo: Pedro é restaurado. E eu achei isso lindo, né? E faz todo sentido com o que está acontecendo com Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro era um discípulo que caminhou próximo do Senhor Jesus no seu ministério e na sua jornada. Pedro era um cara pescador que Jesus chega para ele certa vez e fala: segue-me. E Pedro larga as redes, a pesca, deixa tudo para trás e segue a Jesus. E Pedro segue ao Senhor Jesus, e aí se inicia na vida de Pedro uma jornada, uma caminhada com o Senhor Jesus. E Pedro participa de tudo aquilo que o Senhor Jesus faz no seu ministério e no seu tempo de vida encarnado. Pedro participa dos milagres de Jesus, de tantos milagres e manifestações e sinais e prodígios que Jesus fez e realizou sobre a terra, de andando de cidade em cidade, e Pedro participa. Pedro vê Jesus curar enfermos, expulsar demônios. Pedro vê Jesus se manifestar. Pedro vê Jesus transfigurado no monte da transfiguração. Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobe ao monte. E chega lá no monte, aquele episódio maravilhoso, aquela coisa de louco, aquela coisa assim de filme mesmo, efeito especial, é nuvem de glória, é vestes brilhando, é o rosto resplandecente, é Moisés e Elias aparecendo e apontando e dizendo a ele ouvir, e Pedro participa disso tudo. Pedro participa dos momentos mais loucos, onde estava todo mundo no barco, e uma tempestade enorme, batendo no barco, quase derrubando o barco, e Jesus dormindo no barco. Jesus se levanta e acalma a tempestade. Pedro é o discípulo que, quando avista alguém vindo andando sobre as águas, e todo mundo fica com medo. Que história é essa de andar sobre as águas? Calma aí, é um fantasma aí, existe um terror dentro do barco, que aparentemente era o lugar mais seguro para se estar dentro do mar, né? Em cima do barco. E aí ele olha e Jesus fala: não temas, sou eu. Aí Pedro fala: se é o Senhor mesmo, me manda ele ter contigo por cima da água, do mesmo jeito que o Senhor está vindo. Aí Jesus fala: então vem. Pedro coloca o pé e começa a andar sobre as águas para ir ter com Jesus. No meio do caminho ele olha para um lado, olha para o outro, começa a ficar com medo, afunda. Jesus socorre ele. Pedro participa da multiplicação dos pães e peixes, onde existia uma multidão. E Jesus, creio eu que para testar os seus discípulos, ele olha para os discípulos e fala assim: deem voz de comer a eles. Ele chega e fala: ó, a multidão está aí, está com fome, é melhor te mandar eles embora. Jesus fala: não, dê vocês a eles de comer. Isso aí dá outra mensagem, né? Dê vocês de comer a eles.
E aí Jesus pega os pãezinhos, o peixe ali, e multiplica e alimenta uma multidão inteira. E Pedro está ali. E aí Jesus está no templo, Jesus está na sinagoga, ensinando e batendo de frente com os religiosos, e questionando, e por muitas vezes, gente, fazendo de propósito. Eu tenho para mim que algumas curas que o Senhor realizou no sábado era justamente para confrontar e para desconstruir o que a religião havia construído durante muito tempo. E Pedro estava vendo tudo aquilo ali. Jesus, filho do carpinteiro, esse camarada está batendo com muita autoridade, com muita ousadia de frente com os caras da lei, com os caras da religião. E Pedro vê ele, e o coração se enche de esperança. Pedro é esse discípulo que participa de tudo isso. Pedro é esse discípulo que recebe a revelação de Deus. E que quando Jesus faz um censo entre eles e faz: o que estão dizendo de mim? O que dizem os homens ser o filho do homem? O que estão dizendo a meu respeito? Pedro responde: alguns estão dizendo que o Senhor é um profeta, João Batista, Jeremias, ou alguns profetas aí que renasceu. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês? Ele não fala para Pedro, ele fala: e vocês, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde bonito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: bem-aventurado és tu, Simão, que não é carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Pedro é esse discípulo que recebe a revelação e afirma quem é o Senhor Jesus, e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és aquele que nós esperávamos, tu és aquele que vai libertar o povo, tu és aquele que vai tirar a gente do poder e do domínio de Roma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias esperado, tu és aquele para quem a lei aponta, os profetas apontam, tu és o Cristo. Pedro é esse camarada que recebe essa revelação, que anda com Jesus, que talvez era um dos amigos íntimos ali, que sempre estava ali por perto, que sempre Jesus chamava ele. No Getsemane Jesus o chama para orar, para se velar com eles por mais um tempo. Pedro era esse que respondia pelos discípulos. Pedro era esse que era interpelado pelos líderes religiosos, falando assim: olha, por que você, os discípulos, o seu mestre, não estão dando o dízimo? Por que vocês não estão dando aí a oferta que precisam dar no templo? Ele responde mais ou menos, entra dentro de casa, fala: mestre, estão perguntando aí para nós aí o que acontece. Os de fora da religião reconheciam em Pedro uma liderança, viam nele alguém que estava ali próximo e que podia responder por tudo que estava acontecendo. Pedro é esse cara que viveu toda essa aventura nesses 3 anos aproximadamente que Jesus se manifesta. E isso é maravilhoso. Porque esse Jesus que Pedro andava e tinha essa esperança, um dia chega para ele e fala assim: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça e morra. É necessário que o Filho do Homem morra. O que Pedro fala? De maneira nenhuma, Senhor. Se for morrer, eu vou morrer contigo. Estamos juntos até o fim. Sabe, John, que eu acredito que Pedro acreditava nisso. Pedro não falou isso da boca para fora. Pedro acreditava que ele ia até o fim. Não, se é para morrer, a gente morre junto. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, deixa eu te falar, você está achando muito de você mesmo. Deixa eu te explicar uma coisa.
você vai me negar. Quando a coisa apertar de verdade, você vai me negar. Aí, Pedro fala, de maneira nenhuma, Senhor. Eu vou te negar? Que isso, Senhor? Isso é uma afronta que o Senhor está falando comigo. Vão lá no Getsemane e prendem Jesus. Jesus é entregue. Pedro corta a orelha do soldado. Jesus fala, fica quietinho, como o John falou aqui, a nossa justiça não é assim. A justiça do reino não é esse revide, não é essa vingança. Não é assim que eu ajo, não. Fica na sua. Aquele que me prende, eu conserto a orelha. Não tem problema. É assim que eu ajo. Jesus é levado preso. E eu acredito que para Pedro manter aquela palavra que ele tinha dito, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, eu vou ficar com você até o fim. Bate uma crise de consciência e Pedro começa a acompanhar de longe. Daquele momento da prisão de Jesus, que pegam ele lá no monte, até levarem ele lá para o meio de tudo, e prenderem, e fazerem tudo aquilo. E Pedro acompanhando, né? Aí alguns começam a reconhecer, ó, você estava com ele, né? Você é um deles, né? Aí Pedro fala, não, nem o conheço. Pedro nega uma, nega duas, nega 3 vezes. Galo canta, Pedro lembra do que Jesus tinha dito para ele. A palavra diz que Pedro chora amargamente. Pedro chora de uma maneira, e isso me salta algo, gente. Às vezes está faltando para nós chorar amargamente diante de algumas situações. Pedro chora de uma maneira compulsiva. E esse Pedro, que viu tudo, e que tinha fé em Jesus, em quem Jesus era, esse Pedro vê o mundo dele caindo. Esse Pedro vê o chão sair debaixo dos pés. Esse Pedro que carregava uma esperança e que tinha coragem de cortar a orelha de um soldado romano, gente. Dá para entender isso? Esse Pedro agora está negando ao Senhor, está chorando amargamente. Esse Pedro agora está vendo tudo se esvair. Eles acreditavam que Jesus ia livrá-los da mão do domínio, do poder de Roma. Eles acreditavam que o reino de Jesus era aqui. Mas Jesus disse para eles, e quando Jesus disse para eles, o meu reino não é daqui dessa terra, eles levaram isso, João, mais ou menos. Sabe o que eles fizeram? Eles desconversaram. Não, esse papo aí não está difícil de entender, melhor não perguntar, é melhor deixar isso assim mesmo. E eles deixaram isso passar. E aí Pedro, diante daquilo que ele tinha expectativa no Senhor Jesus, e não só Pedro, mas como todos os discípulos que caminhavam com Cristo, se frustram diante daquela situação. E chega uma hora que é o fim, é a morte. Jesus é levado preso, é açoitado de uma maneira brutal. Ele sangra. Isaías vai dizer que ele foi moído, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele estava sendo castigado por nós. Obrigado. Pedro e os discípulos se frustram diante dessa situação. Jesus é crucificado, o céu fecha, eles furam Jesus do lado com uma lança. Jesus morreu. A esperança daqueles que andavam com Cristo começa a esvair. Jesus morre na cruz. José de Arimateia pega o corpo. Era um cara com muito dinheiro, era um cara que tinha uma certa moral. Por que ele tinha uma certa moral? Porque quem morria crucificado não podia ser enterrado, não podia ser sepultado. E José consegue mexer os pauzinhos dele lá para que sepultasse ao Cristo.
E José pega o corpo e fala assim: olha, eu quero o corpo dele. Prepara o corpo dele, leva ele para uma caverna, uma gruta que nunca tinha sido usada. Põe o nosso Senhor Jesus lá, o corpo de Jesus lá. E o que acontece? Tristeza. Os discípulos que uma hora, e Pedro, que tinham deixado tudo para trás, estavam seguindo a Jesus agora. E agora? Morreu. A nossa esperança, o nosso Salvador, o Messias, morreu. E agora? O mesmo Jesus que disse para os discípulos que iria padecer e morrer, também disse que ressuscitaria. E que isso era necessário. Passou o sábado. E no domingo, Maria vai ao sepulcro de Jesus com o interesse de jogar uma perfumaria lá sobre ele e melhorar ali o processo. E quando ela chega diante do sepulcro, a pedra estava rolada e ele já não estava mais lá. O tecido que o enrolava estava jogado assim e ele não estava mais lá. E ela pede: Senhor, ao camarada que estava lá perto, se você levou ele para algum lugar, me fala onde está o corpo de Jesus, me fala onde está ele. Jesus chega para ela e ela percebe Jesus. E ele fala: Maria. E ela reconhece a voz dele e fala: Rabone, mestre. Vai e fala para os seus irmãos. Ela corre e fala para eles. Pedro, no capítulo 21, versículo 3, Pedro diz assim: eu vou pescar. Após todo esse acontecimento, Pedro era pescador, amém? Jesus falou o que para Pedro quando chamou ele? Vinde a mim e siga, e eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro havia deixado a pesca para seguir a Jesus. Quando a esperança dele havia morrido, quando Cristo, o Jesus que ele esperava, que ele caminhou durante 3 anos aproximadamente, morreu, ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo antes de caminhar com Jesus. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje. Diante dessa introdução e contextualização, muitas vezes nós somos tentados a voltar. Muitas vezes o Senhor Jesus nos chama para segui-lo e nós deixamos muitas coisas para trás, porque sempre vai ser assim. Seguir a Jesus sempre vai pedir de nós que coisas sejam deixadas para trás. Sejam coisas no nosso exterior, subjetivas, como também coisas da nossa vida, da nossa rotina. Deixe para trás, é natural. E muitas vezes, quando a nossa esperança morre, nós somos tentados a voltar atrás. Pedro volta a pescar. E como Pedro era um líder, e a gente vê isso aqui, ele chama mais 6 amigos aqui, 6 discípulos. E todos eles tinham ido pescar, junto com Pedro. Todos eles tinham ido pescar. Ficaram uma noite inteira pescando. E nada de pegar peixe. pescando, e nada de pegar peixe. Jesus havia ressuscitado. E Jesus aparece para eles na praia.
E Jesus aparece para eles e pede assim: tem peixe aí para mim? Tem alguma coisa para comer? Jesus chega para eles ressuscitado, fala: tem alguma coisa para comer? Aí ele fala: ó, deu ruim hoje, não dá não pegamos nada, tá ruim a pescaria. Jesus olha para eles e fala assim: ó, lança a rede do lado de lá. Eles vão lançar a rede e eles pescam mais muito peixe. Muito peixe, de tal maneira que eles ficam com medo, eles ficam, espantados de tanto peixe e a rede não ter arrebentado com a quantidade de peixe que eles pegaram. Nisso eles reconhecem que é o Senhor. João chega para Pedro e fala assim: Pedro, é o Senhor. Aquilo dá um estalo neles e eles falam: é o Senhor. Aí Jesus faz o que uma das coisas que eu creio que ele mais gostava de fazer, e que tem tudo a ver com essa noite que nós celebramos essa ceia. Jesus fala: pega um peixe desse aí e vamos comer. Jesus senta com eles e eles ficam naquele clima meio assim: será que é ele? Não é ele? E ninguém perguntava, ninguém tinha coragem de perguntar, porque eles já tinham a certeza de que era o Senhor. E Jesus come com eles naquele momento. Segunda coisa que eu quero falar para vocês é que era necessário Jesus aparecer para eles, para confirmar a ressurreição. Jesus não apareceu de uma maneira diferente. Jesus apareceu para eles, ressurreto. E Jesus comia com eles. Jesus aparecia no meio deles. Diz o texto que eles estavam dentro de um lugar com as portas e janelas tudo fechado porque eles tinham medo. E de repente aparece Jesus lá dentro. Me pergunta como? Não sei. Mas Jesus aparece lá dentro e fala: tinha a porta da chave. Paz seja convosco. Jesus aparece para os seus discípulos num período aproximado de 40 dias, come com eles, realiza milagres, realiza sinais, ressurreto. Mas o que você quer falar, Hugo? Eu já sei disso. O nosso problema é que a gente já sabe disso. Mas existe algo que saltou para mim enquanto o Senhor falava comigo a respeito dessa palavra da vida de Pedro, que nós precisamos entender nessa noite. E que nós precisamos pedir ao Senhor nessa noite. Jesus, após comer com eles e passar um momento de comunhão com os discípulos ali na praia, comendo um peixe assado, o que acontece? Jesus chama Pedro no canto. E Jesus fala o que nós lemos: Pedro diz: sim, Senhor. Ele diz: tu me amas mais do que a esses. Presta atenção, gente. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Eu não sei se você está conseguindo entender. Mas presta atenção nisso que está acontecendo. Pedro é aquele cara que negou Jesus 3 vezes. Pedro é aquele cara que andou e que prometeu morrer com Cristo. Pedro é aquele cara que recebe a revelação de Deus de quem Jesus é. Pedro é o cara que andou sobre as águas. Pedro é o cara que de fato cria no Senhor Jesus. É esse Pedro que tem o mundo dele caindo, quando ele vê Jesus na cruz morrendo e sendo sepultado. E agora Jesus aparece para ele. Antes mesmo de Jesus de fato comer com eles, antes mesmo de Jesus chamar Pedro para falar com Pedro, o que acontece com Pedro? Para eu não pular essa parte. Pedro, diz aqui a palavra em João, que Pedro estava nu, Rubens. E quando eles entenderam, deu aquele estalo que era o Senhor Jesus, diz a palavra que Pedro cingiu-se e pulou na água
ressaltou que isso revelou de Pedro a vergonha da negação que ele tinha feito ao Senhor Jesus. A culpa veio sobre ele se sentiu mal ali diante do Senhor Jesus. E não foi à toa que depois de comer, Jesus olha para Pedro, Jesus fita os olhos em Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que a estes? No original aqui da Escritura, essa palavra tu me amas que Jesus pergunta, esse amor é um amor ágape, um amor sacrificial. E ele pergunta: tu me amas? Você me ama dessa maneira? A resposta de Pedro é meio que uma maneira assim: eu curto você, eu gosto de você, o Senhor sabe que eu te amo, eu te amo meio assim. Jesus pergunta mais uma vez, ele responde do mesmo jeito. E na terceira vez diz aquilo que nós lemos, que Pedro se entristece porque o Senhor perguntou para ele 3 vezes. Jesus estava curando a Pedro. E como diz no títulozinho da versão que eu falei para vocês, Jesus estava restaurando Pedro. Jesus estava curando o interior de Pedro, que agora tinha vergonha de Jesus e se jogava na água. Jesus estava curando ele de uma ferida interna que tinha acontecido por conta de ele ter negado ao Senhor. Jesus estava curando ele porque queria usar a vida de Pedro. Jesus estava restaurando a Pedro. E Pedro estava naquela hora experimentando, segundo o que Paulo vai dizer, o poder da ressurreição. Você falar que acredita que Jesus ressuscitou é fácil demais. Agora o que eu e você precisamos é experimentar o poder dessa ressurreição na nossa vida. Eu tenho dito aqui não uma vez, mas diversas vezes, que o Evangelho, que é boa nova, que é boa notícia, não é boa nova e não é boa notícia até que ele encarne na minha e na sua vida. Enquanto ele for apenas uma informação legal que você absorveu, ele não é Evangelho para você, ele é uma mera informação que qualquer um tem acesso, ainda mais no nosso tempo. Talvez você prepararia um sermão, uma palavra melhor do que a minha. Hoje, nessa noite de Páscoa, de celebração, de mesa do Senhor. Mas o quanto disso que nós estamos cercados de teoria e de informação tem se tornado verdade dentro do nosso ser. O que Jesus estava propondo e fazendo na vida de Pedro é que ele experimentasse o poder dessa ressurreição, que iria fazer a vida dele transcender, que iria levar a vida dele para um novo patamar, para uma novidade de vida, para uma vida verdadeira. E Jesus pergunta: você me ama? E ele responde desse jeito. E nas 3 vezes Jesus fala assim: apacenta minhas ovelhas. A única maneira de demonstrarmos amor a Deus é apacentando as ovelhas dele. A única maneira de expressar amor a Deus é alimentando, é cuidando, é direcionando, é pastoreando as ovelhas dele. É a única maneira. Jesus olha para Pedro e fala: apacenta minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus inicia um processo de cura no interior de Pedro naquele dia. Jesus ressurreto. E aí eu me lembrei até do nosso estudo que nós temos feito aqui no livro de Atos. E lembrei do que acontece em Atos 2.
Depois disso, Pedro, que tinha voltado a pescar, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: fiquem em Jerusalém, eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito. Eu vou enviar o meu Espírito, fiquem juntos e vocês serão cheios do meu Espírito e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Deus confins a terra. Vocês vão levar essa boa notícia, vocês vão levar essa ressurreição, vocês vão levar essa vida por onde vocês forem. E Pedro, que outrora estava com medo, com vergonha, tinha voltado a pescar. Pedro, que tinha tido a esperança dele, morreu. Pedro, que estava triste. Pedro, que chorou amargamente por ter negado o Senhor Jesus. Pedro, que passou por esse processo de desilusão consigo mesmo. Pedro, que teve que encarar a si mesmo e falar: eu não era tudo que eu esperava e que eu imaginava ser. Pedro, esse discípulo de Jesus, agora está sendo curado pelo Cristo ressurreto. E esse Pedro, em Atos 2, onde o Espírito vem sobre aqueles que estavam reunidos, e é vista por eles língua repartida como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, falando das maravilhas de Deus, e Pedro está ali naquele meio, recebendo o Espírito Santo, e naquela hora, os caras começam a falar: eles estão bêbados. Pedro se levanta, como diz a palavra em Atos 2, e se coloca de pé. E Pedro começa a discursar e a apontar para Jesus e a explicar: varões, eles não estão bêbados. Isso é o que o profeta Joel profetizou lá atrás. E ele começa a dizer e a pregar e a apontar para Jesus. E chega no capítulo 2, no versículo 29. Olha o que ele diz: varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Gente, é Pedro que está falando isso que eu li para vocês. E o Senhor ministrou isso muito forte no meu coração. No versículo 32 ele faz questão de dizer: Deus ressuscitou a este Jesus, ao qual vocês crucificaram. Deus ressuscitou a Jesus. Paulo vai dizer lá na frente sobre o poder dessa ressurreição, gente.
como isso chega para nós hoje? De que maneira isso chega para você hoje? Sinceramente, tem muita gente aqui, talvez, que fala: eu queria ter sido Pedro, João, ou um dos apóstolos, para ver o Senhor ressuscitar. Eu queria estar lá naquela época. Gente, talvez eu e vocês seríamos parte daqueles que não creem. De verdade. Porque após 2000 anos de tanta informação, de tanta confirmação sobre a vida do Senhor Jesus, nós temos dificuldade de crer, de entender que Ele está vivo. Eu não vim falar nada demais para você nessa noite. O que eu quero dizer com tudo isso, contando essa história para você? Por que eu estou olhando para Pedro hoje? Porque eu coloco Pedro na mesma categoria que nós. Pedro não está no patamar acima. Pedro é um discípulo tanto quanto eu e você. Pedro é um homem tanto quanto eu e você. E esse homem, cheio de ambiguidade, cheio de problemas, cheio de complexidade, esse homem experimenta o poder da ressurreição de Jesus. E isso faz total diferença na vida de Pedro. E eu vim falar para você nessa noite, meu querido, minha querida. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Ele vive. Ele vive. Isso não é uma historinha, dona Célia. Isso não é um conto de fadas. Isso não é uma lenda. O nosso Senhor Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E a promessa dele é que nós ressuscitamos com Ele. Nós vamos ressuscitar? Não. Deixa eu falar para você. Talvez você está aqui igual Maria, quando chega para Jesus e fala: eu falei no terramento do celular, Senhor, se eu tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido. Meu irmão não tinha morrido. Maria, Ele vai ressuscitar. Aí ela fala assim: foi Maria ou Marta nessa parte? Agora eu me um negócio aqui que eu não tenho certeza. Mas Ele fala para uma das duas: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não verá a morte. O que nós celebramos hoje? Domingo da Páscoa. É o coelhinho da Páscoa, mas quem botou lá hoje no grupo? É o domingo da Páscoa. A Páscoa é o quê? A passagem, a transição. A transição e a passagem de quê? Minha e sua, da morte para a vida. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem da morte para a vida. Gente, isso é para alegrar o nosso coração. Porque você não verá a morte. Você crê em Jesus? Você não verá a morte. Você não verá a morte. Eu não verei a morte. E essa é a nossa esperança. Essa esperança tem que encher o nosso coração. Porque às vezes, como crente, nós queremos ser diferentes naqueles comportamentos que a gente tem. Como crente, a gente quer ser diferente na vida para mostrar que nós somos superiores ao nosso semelhante, ao nosso próximo no trabalho. Mas não, querido. A nossa diferença está em ter essa esperança viva no nosso coração. Essa esperança viva de que nós não veremos a morte, porque já passamos da morte para a vida, porque Cristo é a nossa passagem, Cristo é a nossa Páscoa, e é Ele que nós celebramos nessa noite. E Pedro entendeu isso. E Pedro, os discípulos, os apóstolos que caminharam com Jesus, entenderam isso de tal maneira, querido, que a minha pregação nessa noite podia ser só contando as histórias, da forma que eles morreram, da maneira que eles viveram, da maneira que eles se entregaram. Gente, não tem maior comprovação que essa. No próprio livro de Atos, nós lemos aqui na nossa terça-feira de estudo, nós lemos eles falando: eu não tenho como negar o que eu tenho visto, o que eu tenho crido, eu não tenho como negar isso. Se você tiver que me prender, me matar, faz o que você tem que fazer, porque eu não tenho como negar. Era simples para ele, querido, era simples para Paulo, era
simples para os apóstolos, era simples para aquela igreja simplesmente falar assim: não, tudo bem, a gente não crê nisso aí não. Era simples. Mas por que eles não podiam negar? Por que tantos morreram pela causa do Evangelho? Por quê? Porque experimentaram o poder da ressurreição. Porque sabiam. Porque eles criam. Porque eles tinham a certeza. Porque eles tinham a convicção de que tinham passado da morte para a vida. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus ressuscitou? Amém. Você crê que Ele está vivo? Ou você ora a um Jesus pregado no madeiro? Ele não está mais lá. Ele não está na sepultura. A morte não o segurou. O pecado não o segurou. Ele venceu por mim e por você. Ele se entregou. Ele morreu. Ele ressuscitou. E nós podemos desfrutar de uma vida que, segundo Ele, é uma vida em abundância. Porque Ele falou: o diabo veio senão a matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. A abundância de vida deve preencher o nosso coração. Por muito tempo você ouviu sobre a eternidade, sobre o céu. Por muito tempo você cantou: ainda bem que eu vou morar no céu. Amém? Quem lembra dessa canção aí? Eu cantei demais. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Lázaro, irmão Lázaro. Pena que esse ainda bem muitas vezes é uma fuga da vida com abundância que o Senhor Jesus já prometeu para mim e para você. E essa vida em abundância eu e você só vamos experimentar, sabe quando, Stefano? Não é quando a gente vem na igreja, não. Não é quando a gente cumpre os rituais da igreja, não. Não é quando a gente ora ou reza, seja como você faz todo dia, não. Não é quando você lê a Bíblia todo dia, não. Essa vida em abundância você vai experimentar quando você experimentar o poder da ressurreição. Ao ponto de fazer como esses discípulos aqui fizeram. E a gente vai ver isso no livro de Atos. Se entregaram até para morrer, se preciso fosse. Sinceramente, gente, vamos falar sem bobeirinha aqui. Até onde está indo essa ressurreição de você? É só uma informação que, se você celebra uma vez no ano, e você fala: opa, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa, feliz Páscoa, feliz Páscoa para todo mundo. Toma ovo de Páscoa. Muita harmonia para você, muita paz, muito amor, né? São as coisas que a gente fala, né? É só isso. Ou é uma ressurreição que te lança para a vida, que gera vida? Pedro entendeu tanto, Rubens, a palavra de Jesus quando ele disse: tu me amas, apacenta minhas ovelhas, que ele nunca mais parou. Ele nunca mais voltou a pescar. Ele nunca mais pegou a rede. Ele só avançou. Ele só prosseguiu. Diz a tradição que Pedro, quando foi morrer, disseram que ia crucificá-lo. Esse Pedro pede para que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus morreu. O que gera esse poder? O que dá essa coragem? É quando dentro de você
você tem uma certeza imutável de que Ele ressuscitou, Ele está vivo, de que a vida é para além daqui. Mas isso não é uma fuga dos problemas daqui, porque Jesus disse: eu vou para o Pai, e eu não peço que os tires do mundo, mas o livre do mal. Jesus falou: vocês vão ficar aqui, e é nesse mundo que vocês vão experimentar a minha ressurreição, e vocês vão experimentar a vida com abundância. O que eu vim falar para vocês diante disso que eu já disse até aqui é que Jesus está vivo. Eu não sei você, mas eu creio nisso. E isso enche o meu coração de esperança, de fé, de convicção para uma vida diferente. Que vida é essa? Uma vida que gera vida. O Senhor Jesus nos chama a viver para apacentar as ovelhas que não são minhas, são dele. E a expressão do amor a Deus é cuidando das ovelhas que são dele. Eu desejo que essa palavra entre no seu coração, não por minha imposição, mas pelo Espírito de Deus, e que Ele gere em você o mesmo que Ele tem gerado em mim nesse tempo. Eu quero experimentar essa ressurreição, que me fará, se preciso for, entregar a minha vida por Ele, mas que antes de morrer por Ele, me fará viver por Ele. Porque Paulo disse aos Coríntios: um morreu por todos, logo todos morreram. E aquele que morreu por todos, morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo não deixa de falar que morreu e ressuscitou. Essa semana eu indo trabalhar, meditando mais uma vez, eu pensava nisso. Qual é o sentido de servir a Deus se não servir ao outro? Não consigo encontrar esse sentido se não cair na vida do outro, servir ao outro, amar o outro, cuidar do outro. Hugo, mas eu não sou pastor, eu não sou pastora. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Tem muita gente sofrendo do teu lado. Eu sempre digo isso, né, gente? Tem muita gente no seu trabalho que, se você parar para conversar um cadinho, ouvir a história, você fala: meu Deus, eu estou reclamando de barriga cheia. Se você parar um pouquinho para olhar o problema do outro, você vai ver que você para com o seu egoísmo, que você para com as suas noias, que você para de se preocupar muito com o seu. Nós iremos participar dessa mesa hoje com essa consciência. Ele está vivo. Que essa esperança e alegria enche o seu coração. Que essa certeza inunde a sua alma. Que você saia daqui hoje com essa convicção. Que você saia daqui hoje para viver uma vida com abundância. É isso que a gente quer viver. É por isso que a gente chama você para vir aqui. É por isso que a gente quer ser uma comunidade de fé. É por isso que a gente tem feito os projetos que a gente tem feito. Ontem a Luana estava aqui com a criançada. A Luana, Cleide, George, Luana Sérgio. E foi lindo. Eu passei aqui um pouquinho, vi aquelas crianças brincando, aprendendo a fazer docinho, mas sujando essa igreja toda. Eu falei: glória a Deus. E joga violão, e bate coisa, e bate na parede. Eu falei: meu Deus do céu, é isso aí. Eu falei: Jorge, deixa eu ir, porque tá ficando nervoso aqui. A gente vai o tempo em 3 dias. Tá nervoso. Mas de verdade, fiquei feliz de ver a Tininha e o Natanael aqui com a gente. Quem é Tininha e Natanael? São duas criancinhas que ficavam no abrigo ali em Muri. E a gente ia lá todo domingo de manhã para brincar com eles. Todo domingo de manhã a gente estava lá. Um carro quebrado, um carro mais ou menos, a gente estava indo. Todo domingo o nosso culto de manhã, a igreja tem culto de manhã, era lá. E a gente vai voltar. Sofrendo as perseguições? É, a gente vai voltar. A gente chegava lá e a gente não sabia se chorava ou sorria.
Era difícil a gente não voltar no carro chorando e falando um para o outro: meu Deus, quebra meu coração ver aquelas coisas. E a gente voltava de lá, e a Tininha e o Natanael, um casalzinho de irmão, que a gente brincava muito lá com eles, e Natanael era tapado errado, era aquele menino que, ó, como é que você fala comigo, hein? Desse tamanho. Estou eu no meu trabalho, um jaleco branco, da Ortobon, sentado na mesinha que tem na frente. Eu estou ouvindo a criança falar assim: ali, ali, ali. Eu olho, quem é? Tininha e Natanael. E de verdade, a gente tinha ido lá algum tempo atrás, eles já tinham sido adotados, já estava um tempo sem vê-los. E ela lembrou de mim. Ele lembrou de mim. Aquele dia, eu fui dar um abraço nela, ela me deu um abraço tão forte. Ele me deu um abraço. Quem lembra do Natanael na casa, sabe? Ele era um menino que difícil você chegar perto. E ele me deu um abraço tão forte. Eu falei: caramba. Eu falei com a mãe dele. E aquilo me impactou. Aí eu tô outro dia no trabalho, passo a criança de novo, ali, ali, ali. E eram só domingos de manhã que eu ia para lá. Muitas vezes cansado, muitas vezes sem vontade nenhuma de ir. E eu só corria com eles. Jogava bola quando tinha bola, tocava violão quando lembrava de levar o violão, mas só ficava ali com eles, conversava. Terceira vez que eles passaram na loja, eu falei com a mãe deles: dá seu telefone. Sábado vai ter um negócio lá. E ontem, quando eu mandei mensagem para ela, lembrando, ela falou: estamos animados ainda. Isso me impactou demais. Porque eu quero mais duas crianças aqui? Não. Porque quando a gente experimenta esse poder em nós e permite que isso vá para outros, e cuida das ovelhas, você não sabe aquilo que você pode fazer na vida. Você não tem noção da proporção que uma atenção a um irmão que chora pode produzir na vida dele. A gente vinha conversando no carro, na Mara, de Débora, e a gente falando assim: a gente quer uma igreja que acolha. E eu fui em várias igrejas e não me senti acolhido. Eu olho para a Dona Maria, que está aqui com a gente mais uma vez, e ela fala: eu não tinha vontade não, mas com vocês eu me sinto à vontade. Isso para mim é alegria, porque o propósito é se cumprir. A gente não tem outro porquê ser igreja. A gente não é um clube. A gente é uma igreja que quer cuidar de gente. A gente quer ouvir os seus problemas. Seja você que caminha com a gente há muito tempo, ou seja você que está chegando agora. A gente quer partilhar com você. A gente quer sentir a dor com você. A gente quer sofrer com você. A gente quer se alegrar. A gente quer ver a sua recuperação. A gente quer fazer parte da sua história. Meu desejo hoje é que nós, como igreja, eu vou dizer para todos nós que estamos aqui, todos, experimentemos esse poder da ressurreição. E que você vá para a vida a partir de hoje, não por aquilo que eu estou dizendo, mas pelo Espírito de Deus que é real aqui e que está operando na sua vida e mudando aquilo que eu nunca terei capacidade de mudar e de transformar. O meu desejo é que você vá para a vida e viva uma vida com abundância, e viva a vida que o Senhor preparou para você viver, e encontre vida, porque Deus tem vida para você. Deus tem vida para você.
Queria que você ficasse de pé comigo nessa noite. Ele vive, Ele reina, não mais do lado de fora. Ele vive em mim, Ele vive em você, Ele vive em nós. E eu botei lá no Facebook tema recomeços, porque quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo a ressurreição de Cristo dando para Pedro uma chance de recomeçar. E nessa noite eu falei que não queria, mas eu quero orar por você. Você que quer recomeçar hoje, você que deseja começar uma vida nova, você que vem caminhando e talvez, como Pedro, os discípulos se sentiram, morreu, a esperança se foi. Só você sabe como está o seu coração. Jesus ressuscitou e te dá uma chance de recomeçar. Todo dia Ele te dá uma chance de recomeçar. Se você quer que eu ore, feche os seus olhos nessa hora. Eu quero orar pela sua vida. Se assim você está, eu quero orar por você hoje. Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, para que, assim como nós vemos em Pedro a ressurreição do Senhor, dar a Ele um recomeço, Senhor, para a existência. Que assim seja na vida de cada irmão e irmã que está aqui, Pai. Que haja recomeços, Senhor. Que haja recomeços, Senhor. Ó Deus, vidas que pararam, que estão se sentindo mortas, que haja recomeço, Senhor, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é aquele que nos prometeu vida e vida em abundância, Pai. Que os seus filhos vivam tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor. Que os seus filhos desfrutem dessa vida em abundância, Pai. E que haja recomeços nessa noite, recomeços de esperança, recomeços de fé, recomeços de sonhos, recomeços de vida, de relacionamentos, recomeços de amizade, recomeços, Senhor. Que haja recomeços, que o Senhor nos faça realmente, Jesus, como disse o salmista, que ainda que muitos aqui estejam chorando, Pai, uma noite longa, Deus, de choro, Pai, que a alegria venha pela manhã, Pai, que a alegria venha ao amanhecer, Pai, e o amanhecer da nossa existência é saber que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor vivo está. Aleluia, Jesus, nós louvamos a Ti. Que nessa noite, querido, queria pedir o John e a Luana que viesse aqui, por favor, para servir essa mesa. Bem, você vai receber esse cálice e esse pão que simbolizam a Jesus. Recebe, segura que nós iremos comer e beber juntos. Não há condenação, não há culpa. O beber e comer da mesa do Senhor é um ato de gratidão, de vida. E nós fazemos isso em memória dele. Em memória dele nós fazemos esse momento. Em memória daquilo que ele fez por mim e por você. E essa mesa é a mesa que nós participamos, sabendo que ele morreu e ressuscitou. Essa mesa é uma mesa de alegria. Essa mesa é uma mesa de esperança. É uma mesa de recomeços. Você
você come e bebe, lembrando do que Ele fez. Sabe por que Ele fez? Porque nós não éramos capazes de fazer. E Ele fez para que pela fé nele nós encontrássemos vida, e vida em abundância. Então nós participamos juntos e celebramos isso uma vez por mês. E nesse domingo celebramos a nossa Páscoa, o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, que fez essa transição por nós. Com essa consciência, nós iremos comer esse pão hoje, agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Amém? Vamos comer juntos? Ele fez isso na noite que foi traído. E Ele disse para comermos e bebermos e fazermos isso em memória dele. E isso é a comunhão, é o fazer junto. Eu tenho feito aqui nos nossos dias de ceia e eu quero manter fazendo isso. Eu queria que você pegasse esse cálicezinho e trocasse com o irmão ou irmã nessa noite. Porque esse é o símbolo que Ele fez por nós, para que nós fôssemos um. Fala, eu sou um com você, meu irmão. Amém? Isso, troca. Somos um. Jesus disse, eu peço para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse é o nosso propósito. Eu quero ser um com você. Eu quero andar com você. Nós queremos andar juntos. E o sangue dele é o que nos purifica. Agora, quando Deus olha do céu, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Na Páscoa, lá atrás, passaria uma sombra, os primogênitos morreriam, mas sobre as portas que estavam com o sangue do Cordeiro, não haveria morte. E eles celebraram a Páscoa. Sobre a sua vida está o sangue de Jesus. Não veremos a morte. Amém? Vamos tomar juntos esse cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Vou passar o seu cálice para o lado. Agradecendo ao Senhor. Antes disso, gente, eu quero chamar o John e a Luana aqui na frente. Amém, Deus. Nada além do sangue. Amém. Eu queria orar pelo John e a Luana, que completaram o aniversário de casamento. Foi essa semana? Semana passada? Namorando, já está checado isso. Como é que vai continuar casado se a gente não orar aqui? Nós queremos orar por esse casal que tem muito nos abençoado. John e Luana são irmãos, para mim são amigos mais chegados do que irmãos. Eu tenho o prazer de caminhar com eles, não de hoje, mas de um
De um tempo muito difícil para mim, para minha esposa, para minha família. E a amizade deles foi um presente de Deus. E são dessas amizades que a gente quer fazer na nossa igreja. É nesse nível que a gente quer ser amigo. E eles fizeram mais quantos anos não? 10 anos. 10 anos de casado. Está vencendo, né? A gente vive num tempo onde um ano é difícil, parece, né? Para o pessoal, um ano é 10 anos de casado. Muitas histórias. E eu queria que nós orássemos por eles hoje. Amém? Você pode estender sua mão para cá? Deus, nós queremos orar pelo John e a Luna. Eles completaram 10 anos, Deus, de casados. 10 anos que fizeram uma aliança um com o outro diante do Senhor, Pai. Obrigado por esse casal, Deus, que tem se tornado referência, Deus, nesse tempo. Eu oro para que o Senhor abençoe a vida deles, Pai. Eu oro para que o Senhor os ajude, Deus, na vida, Deus, no casamento, Pai. A gente sabe, Deus, quanto é difícil, Senhor, e como a gente tem visto uma geração cada dia mais se dissolver, principalmente no matrimônio, principalmente no casamento, Senhor. Mas o John e a Luana estão aqui perseverando, Senhor. E eu oro para que o Senhor dê a eles força. Eu oro para que o Senhor dê a eles sabedoria. Eu oro para que o Senhor dê a eles, Senhor, realmente, Deus, perseverança para continuarem, Senhor. E que esse casamento seja para a glória do Seu nome, Jesus. Abençoe, Deus, de verdade, Deus, a vida deles, da Joaninha, Senhor, que ela cresça conhecendo o Senhor através dos pais, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use o John, Deus, de maneira poderosa, assim também a Luana, e use-os, Deus, como um casal, Deus, de uma maneira sobrenatural, Pai. Nós abençoamos esse casamento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém. Gente, nós vamos encerrar o nosso culto. Graças a Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado no seu coração nessa